Nessa aula, a gente vai construir sistemas de vizinhanças que não só satisfazem aqueles 4 primeiros axiomas, mas que satisfazem também o último. Finalmente, né? Só lembrando, esse último é equivalente a dizer que o conjunto dos abertos que contém o ponto X forma uma base de vizinhanças para X. A gente vai usar essa ideia dos abertos e tal. Vai ser uma grande mudança, vai ser uma revolução, vai mudar tudo. Nossa, que mudança mesmo, hein? Bom, a coisa é o seguinte, até então a gente tem feito o quê? Para cada ponto X, a gente escolheu uma família de conjuntos, qualquer, né? Chamou essa família de C de X. E aí, a gente pegou as interseções finitas desses carinhas aí, para construir o que viria a ser a base das vizinhanças que a gente ainda vai construir, né? Então a gente pegou as interseções finitas e construiu aquele B de X, né? Depois disso, para cada conjunto em B de X, a gente pegou todo mundo que era maior do que esse conjunto e construiu o V de X, na intenção de ter uma família de vizinhanças do ponto X, né? E essa família, ela satisfazia todas aquelas 4 primeiras propriedades, aqueles 4 primeiros axiomas, para que a gente tivesse uma topologia definida pelas vizinhanças de X, mas não satisfazia necessariamente o quinto, né? E a ideia agora é a seguinte, em vez de eu escolher um ponto X e pegar um monte de vizinhanças, depois outro ponto X e pegar um monte de vizinhanças para gerar a família de vizinhanças, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, por exemplo, dado o ponto X, a gente escolher um conjunto para ser vizinhança, mas a gente vai fazer com que esse conjunto seja vizinhança de todos os seus pontos. Então não só a gente vai colocar ele na família Cx, mas a gente vai colocar ele em todas as famílias Cy, Cz, certo? Quando y e z tiverem nesse conjunto. Então, como a gente quer ter isso aqui, que os abertos vão ser uma base, a gente já vai construir essas famílias todas aí com conjuntos que a gente queira que sejam abertos, que sejam vizinhança de todos os seus pontos, né? Então, essencialmente, quando eu pegar um conjunto E lá, não sei por que né? Um conjunto V que está lá em C de X, ele vai ter que estar em qualquer outra família, C de Y, C de Z, que contenha, que esse conjunto contenha esse Y e esse Z, né? Então, basicamente, a gente não está mais escolhendo para cada ponto conjuntos. A gente vai escolher um monte de conjuntos e esses conjuntos vão ser abertos, quer dizer, eles vão ser vizinhanças de todos os seus pontos. Olha só. Eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Vou pegar uma família de subconjuntos de X. Eu vou escolher um monte de subconjuntos de X e eu quero construir uma topologia onde esses caras são abertos, né? Tem uma topologia onde esses caras são abertos. É esse fulano aqui. A gente ainda vai ver isso. Mas não só isso. Eu quero que esses caras sejam abertos e que, se possível, eu não inclua mais nenhum aberto, né? Nenhum aberto desnecessário, né? A gente já viu que interseção finita de abertos tem que ser aberta, né? Então, se esse conjunto não for fechado por interseção finita, ele não vai conter todos os abertos, né? Mas aí a gente acrescenta, a gente vai acrescentando mais conjuntos e mais conjuntos, como a gente fez com aquele conjunto C de X, construiu o B de X. Com o B de X, a gente construiu o V de X e a gente não incluiu nenhum conjunto desnecessário, né? A gente incluiu o mínimo necessário para satisfazer os axiomas que a gente queria, né? A gente não incluiu mais nenhum outro, porque seria muito fácil. Pega as vizinhanças de X como sendo todo conjunto
que contém o ponto x. Seria esse caso aqui, né? Todo conjunto que contém o ponto x é vizinhança de x. Pronto, eu construí uma topologia, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero construir uma topologia onde esses caras aqui sejam abertos, quer dizer, dado um ponto lá, você consegue, dado um ponto v de x, você consegue pegar todo mundo que contém esse ponto x, e essa vai ser uma base de vizinhança de x. A ideia é essa, né? Então, olha só, eu quero começar com os conjuntos que vão ser os abertos, certo? Que vão ser os abertos, não, que vão ser abertos na topologia. Com essa família aqui, eu vou construir essa outra, ó. Essa aqui, olha. Pega os carinhas ali que contém o ponto x. Para cada x, você pega os conjuntos dessa família que contém o ponto x, certo? Quando a gente faz isso, a gente tem agora para cada ponto x uma família e a gente quer usar essa família para pegar as interseções finitas, construir o b de x, certo? Depois a gente vai pegar os conjuntos maiores do que qualquer um desses do b de x e vai construir o v de x, na esperança de ter todos os 5 axiomas satisfeitos, né? Então, a primeira coisa que talvez a gente queira é que essa família não seja vazia, né? É um problema, não é um problema muito grande essa família não ser vazia, né? Porque tem aquela coisa da interseção finita, se inclui ou se não inclui o x todo, né? Então, o que você pode fazer é o seguinte: quando essa família for vazia, põe o x todo lá dentro, certo? Que aí ela não vai ficar mais vazia e não vai fazer a menor diferença se você aceita ou não aceita interseções vazias. Então, de qualquer forma, essa família C, ela gera todas essas famílias C de x. A primeira pergunta é: quando que essa família aqui é vazia para algum x? Essa família é vazia para algum x quando esse C não cobre todo o x. Tem um ponto que nenhum dos conjuntos contém esse ponto, né? Então, se você fizer a união de todos esses caras aqui e der o x inteiro, ou seja, essa família cobre o conjunto x, então esse cara aqui nunca vai ser vazio, né? Agora, se você fizer a união de todo mundo e não der o x inteiro, vai ter gente que vai ser vazio aqui, ok? Então, tem essa pequena distinção. Quando essa família cobre o x inteiro, quer dizer, nenhum desses caras são vazios, a gente diz que essa família é uma subbase da topologia, certo? E, quando não é o caso, a gente diz só que essa família gera a topologia, né? No fundo, eu estou escolhendo um monte de conjuntos para chamar eles de abertos, e por causa desses aí que são abertos, vai ter uma série de outros que vão ter que ser abertos também, né? As interseções finitas vão ter que ser abertas, as uniões arbitrárias, né? O vazio vai ter que ser aberto. Então tem um monte de gente que eu não escolhi que vai ter que ser aberto. E aí a gente vai usar como base essa família para depois ir construindo todos os outros abertos, ok? Quando essa família cobre x, ou seja, quando ela é uma subbase da topologia que a gente está construindo, a gente só segue como vinha fazendo sem muita preocupação. Quando esse cara aqui não cobre x, o que você pode fazer é botar o x lá dentro, né? Porque de qualquer forma, o x todo ele vai ter que ser aberto. Então, não faz diferença para esse processo que a gente está fazendo aqui, não faz diferença nenhuma você incluir o x todo lá dentro. Não é necessário, né? Quando você que está construindo a topologia, você pode chegar e botar o x todo lá dentro, né? Agora, quando alguém lhe dá os conjuntos e fala assim, olha, para construir com esses aqui, aí pode ser, né, que esse cara aqui todo não cubra, ou pode ser que o x todo não esteja lá, mas que essa família cubra
o espaço inteiro, né? Então, eu acho que eu quero que você entenda um pouco, muito pouco, não é uma coisa importante não, mas essa diferença entre o conjunto ser um gerador somente e dele ser uma subbase. Ele vai ser uma subbase quando ele for um gerador que cobre o X inteiro, né? E aí não faz muita diferença, não. Ninguém faz muito essa distinção, porque você sempre pode pegar esse conjunto aí, se ele não cobrir o X, você põe o X lá e vai dar na mesma, certo? Então, isso é uma subbase para a topologia que a gente vai gerar. Uma família qualquer de conjuntos que contém, que cobre o espaço todo X, né? A gente ainda vai definir o que é uma subbase para uma topologia, mas esse conjunto aqui vai ser uma subbase para a topologia que a gente vai gerar, né? Se você já tem uma topologia, depois não, vou falar logo agora então, né? Se você já tem uma topologia, você pode se perguntar quais conjuntos você pode usar para gerar essa topologia, né? E aí, será que essa topologia tem um gerador de alguma forma interessante e tal? Você está querendo escolher um conjunto C que seja subbase dessa topologia aí que já existe. Então, você está querendo escolher uma subbase ou um conjunto gerador para uma topologia que já existe, né? No nosso caso aqui, a topologia não existe. A gente vai só construir. Mas se ela já existir, também não faz diferença. Você pega, constrói e vê se é igual. Se ela for igual, significa que você escolheu um conjunto que é subbase para essa topologia aí que você está trabalhando, certo? Então a ideia é essa aqui, pegar essas famílias. Com essas famílias, a gente queria construir para cada ponto de X uma família do que seriam as vizinhanças de X, né? A gente adotou a seguinte estratégia, falou assim, vamos ignorar aquele último axioma que é mais complicado e vamos tentar construir primeiro um filtro. Um filtro é uma família que satisfaz essas quatro propriedades aqui. A família não é vazia, tá fácil, né? A gente é só botar o X todo lá dentro. A família não é vazia, o vazio não está lá. Na verdade, o que a gente quer mesmo é que cada conjunto contenha o ponto X, que é mais fácil do que essa preocupação de o vazio não estar lá, né? Se um conjunto tiver lá, qualquer conjunto maior está lá também. E se dois conjuntos estiverem nessa família, a interseção também tem que estar nessa família. Então a gente quer um filtro, que é isso daqui. E na verdade a gente não precisa se preocupar com o vazio não estar lá, basta para a gente, nesse caso de estar fazendo um filtro de vizinhanças do ponto X, basta garantir que cada conjunto desse que a gente escolheu contenha o ponto X, né? E aí, essa família na verdade pode ter coisas muito esquisitas, né? Por exemplo, se a bola centrada no zero, lá nos reais, se a bola centrada no zero, uma bola qualquer, é uma vizinhança, então a bola união com os irracionais também é, né? Então assim, tem muitos conjuntos esquisitos aqui. E a ideia foi então, não, vamos fazer mais ou menos como a gente fez com as bolas e escolher uma família mais simples. E com essa família mais simples, gerar essa outra família V de X, né? Então é assim, a partir de uma outra família de conjuntos, a gente quer aumentar essa outra família, como a gente fez com as bolas, para obter uma nova família que agora satisfaz tudo o que a gente quer, né? A ideia é simplesmente pegar os conjuntos daqui e todo mundo que for maior do que eles. É aquela operação, pega além dos conjuntos que já estão lá em B de X, pega qualquer um que contenha um deles, né? Foi o que a gente fez com as bolas, né? Qualquer conjunto que contenha uma bola. Então, com essa família, a gente vai construir uma nova família. E a pergunta agora é, tá, o que esse cara aqui tem que satisfazer para que o V de X tenha as propriedades que a gente quer, né? Então,
Primeiro, essa família não pode ser vazia. Se ela for vazia, essa daqui também vai ser vazia. Então, aquele item ali é simples, né? O vazio não pode estar aqui para isso ser satisfeito, né? Ou todo mundo que tiver aí tem que conter o ponto X, se você quiser aquela condição mais restritiva, né? E depois, essa terceira condição aqui, ela vai ser quase que automaticamente satisfeita. Isso fica como dever de casa para você conferir. E a única coisa que a gente realmente tem que se preocupar é com essa condição aqui. A gente quer que a interseção de dois elementos de V de x continue em V de x, né? Para garantir isso, a gente viu que a gente precisa do seguinte: a interseção de dois elementos de B de x, mesmo que não esteja em B de x, a gente vai querer que ela esteja em V de x, ou seja, contenha alguém de B de x. E aí ficou aquela condição para esse cara aqui gerar essa família e essa família ter as propriedades que a gente quer, além daqueles dois primeiros itens que são muito simples, o que a gente quer é que essa família tenha essa propriedade de que a interseção de dois elementos dessa família contenha algum elemento dessa família. Esse aí é o B de x. São as condições que o B de x tem que satisfazer para essa construção dar certo, né? Agora, é necessário que essa condição, né? Você faz a interseção, tem que conter alguém, né? Isso é necessário. Mas a gente pode simplificar isso um pouco, né? Existem vários casos para você estar trabalhando com esse B de x. Pode ser que você esteja escolhendo os seus B de x. A gente escolheu as bolas centradas no x, por exemplo, agora há pouco, né? Pode ser que alguém ou o problema dê para você esses B de x aí. Então, não é você quem escolhe, né? No caso de você estar escolhendo, você pode simplesmente garantir que esse B de x seja fechado por interseção finita. Quer dizer, se você pegar dois elementos e fizer a interseção, coloca a interseção lá dentro também, né? Se você fizer isso, você vai ter uma família que satisfaz o que você quer de uma maneira mais simples, né? Em vez de dizer, a interseção contém alguém, pega logo a interseção e bota lá dentro. Então essa é a ideia para construir essa nova família B de x a partir de uma outra família ainda mais simples. Então olha só, a gente simplesmente pega uma família C e faz todas as interseções finitas. Vou usar aqui só nesse curso essa notação aqui, todas as interseções finitas dos elementos que estão lá em C de x, né? Faz todas as interseções finitas e chama essa nova família de interseções finitas do elemento de C de x, chama ela de B de x, né? O que vai acontecer? Você vai ter agora uma família que é fechada por interseção finita, né? Então, essa questão aqui a gente resolveu nesse passo. E essa questão agora das interseções finitas a gente está resolvendo com facilidade nesse passo aqui. Você tem uma família qualquer de subconjuntos. Faz todas as interseções finitas. Você vai ter agora uma família fechada por interseções finitas, né? Agora, sempre que tiver alguém que contém um desse aqui, bota ele lá, né? Você vai ter uma família que automaticamente satisfaz isso aqui. Sempre que tiver alguém, qualquer outro que seja maior também está lá, né? Porque se esse alguém contém o elemento de B de x, qualquer outro que seja maior também contém. Então, esses dois itens, que eram os complicados, são fáceis da gente construir escolhendo essa família C de x, né? Agora, a gente não quer que esse cara aqui, B de x, seja uma família vazia. A gente quer que tenha alguém lá dentro, né? E aí a gente pode garantir isso simplesmente dizendo, olha, essa família aqui eu não quero que ela seja vazia. Tá? Tem aquele negócio de interseção finita, se tem interseção vazia ou não, mas para simplificar as coisas, vamos simplesmente exigir isso. Essa família aqui
não é vazia. Quando ela for vazia, a gente vai pegar e enfiar o x lá dentro e vai resolver o problema, certo? Então, esse primeiro item aqui está tranquilo demais. O que sobra nessa família como condição é isso daqui, olha só. A gente não quer que o vazio esteja aqui. Para o vazio não estar aí, o vazio, bati no microfone, para o vazio não estar aqui, o vazio não pode estar aqui. E para o vazio não estar aqui, essa família tem que ter a propriedade da interseção finita. Ou seja, esse conjunto aqui das interseções finitas, o vazio não pode estar lá. Então, todas as interseções finitas dos elementos aqui tem que dar alguma coisa que não seja vazia. Certo? A gente já viu isso, eu estou só fazendo uma revisãozinha, mas a gente também, quando tá, isso aqui que eu estou construindo é o que se chama de filtro, né? Mas a gente viu que no caso dos filtros de vizinhança, na verdade, todo elemento daqui contém o ponto X. Então a maneira de garantir isso, e aí você não precisa mais se preocupar com essa coisa de interseções finitas, é garantir que todo elemento daqui contenha o ponto X, né? Porque aí as interseções finitas vão conter o ponto X e não vão ser vazias, né? Então, por enquanto a gente fez isso daqui, ignorando aquele item 5. E agora, hoje, nessa aula, para garantir que o item 5, né, dos axiomas também seja satisfeito, a gente fez o seguinte, a gente resolveu escolher essa família C de X composta só por conjuntos que serão abertos quando a gente construir tudo, né? Como assim? Eu peguei um conjunto, para todo ponto desse conjunto, as vizinhanças desse ponto vão ter que conter esse conjunto, certo? Então, olha só. O que a gente fez agora? A gente simplesmente escolheu uma família C para dizer assim, olha, eu vou construir uma topologia e nessa topologia eu quero que esses conjuntos aí sejam abertos. Claro que a topologia vai ter mais abertos, né? As interseções finitas de aberto tem que ser aberta. Então, se essa família não for fechada por interseção finita, talvez a gente precise acrescentar esses conjuntos lá para formar uma topologia, né? Mesma coisa, união arbitrária de abertos é aberta, né? O X todo ele tem que ser aberto, o vazio tem que ser aberto, né? Então, a gente vai acrescentar mais conjuntos para construir uma topologia. Mas como que a gente está fazendo? A gente está preocupado em construir essa família aqui, que vai ser uma família geradora das vizinhanças de X. A gente vai pegar as interseções finitas e depois vai pegar os conjuntos que são maiores, incluir todo mundo para construir as vizinhanças de X. A gente já viu que esse processo aqui ele funciona com exceção do item 5. Né? E para ter o item 5, a gente vai usar essa família C aqui, olha só. E aí, eu vou chamar de C de X, esse cara aqui. Como é que ele é? Pega todos os elementos dessa família que o X está lá dentro. É esse conjunto aqui. São os caras que estão aqui, mas que o X pertence a eles. Né? Automaticamente vai satisfazer aquela coisa ali, ó, o vazio não está lá dentro. Porque todo conjunto que está aqui dentro contém o ponto X. Né? Então, essa coisa, todo conjunto vai conter o ponto X. A gente está construindo as famílias de vizinhança do ponto X. Né? Eu vou apagar isso aqui só para não encher muito. Pronto, ficou mais limpinho, né? A pergunta é, o que essa família C de X tem que satisfazer para quando a gente completar todo esse processo aqui, a gente ter uma família de vizinhanças de X que satisfaz todos aqueles 5 itens lá, né? Bom, a gente já viu que por esse processo aqui, a gente já vai ter uma família fechada por interseção finita, já vai ter uma família que satisfaz isso daqui, né? Se todo elemento desse C de X contiver o ponto X, a gente já vai ter que toda vizinhança de X vai conter o ponto X. Então, tá tudo muito pronto. A única coisa que falta aqui agora é dessa família não ser vazia. Ou seja, sem levar em conta aquele negócio de interseção vazia e tal, o que a gente quer é que essa família C de X não seja vazia. O que a gente quer é que esse conjunto
de todo mundo que está aqui, que contém o ponto X, não seja vazio. Ou seja, essa família C aqui, ela precisa cobrir o conjunto X. A união de todo mundo que está aqui tem que dar o X todo, né? Quando isso acontecer, quando der o X todo, a gente vai chamar esse C de uma subbase da topologia, certo? Então ele vai ser uma subbase de qual topologia? Dessa que a gente está construindo, né? Agora, se ele não cobrir tudo, a gente vai chamar esse conjunto só de gerador, porque ele gera a topologia, né? Se esse cara não cobrir todos os pontos, uma coisa que você pode fazer para resolver esse problema é simplesmente pegar o X e colocar aqui dentro. Pronto, agora ele cobre, certo? Então, se você tem um conjunto que é gerador, mas não é subbase, é só botar o X todo lá dentro, pronto. Agora ele é uma subbase, tá? Eu acho que as pessoas normalmente nem fazem muita distinção entre gerador e subbase, certo? Normalmente já se assume que essa família cobre todo o conjunto X, que todo ponto de X está contido em alguém dali, ou seja, que essa família aqui construída dessa forma nunca é uma família vazia, né? Então, se a gente tiver essa família de conjuntos aqui e seguir esses passos, tcharam, a gente vai ter uma família de vizinhanças de X que satisfaz tudo aquilo que a gente quer, né? Inclusive o último item, que é o item 5. Por quê? Porque a gente pegou aqui em X conjuntos que, se ele tiver em C de X, qualquer outro ponto lá, ele vai estar no C desse outro ponto também. A ideia é essa. A gente escolheu conjuntos que vão ser abertos, né? Que vão ser vizinhanças de todos os seus pontos. Isso aí vai resolver aquele item 5. Fica para você como dever de casa, exercício, formalizar isso, mostrar que de fato essa construção vai gerar famílias V de X que satisfazem todos aqueles axiomas que a gente precisa para definir uma topologia, certo? Eu vou apagar isso aqui porque a gente não precisa mais. Pronto, só para limpar o quadro um pouquinho. E agora olha só, a gente poderia ter uma família dessa C que, quando a gente fizesse essa operação, pegar só os que contêm o ponto X, a gente já obtivesse não só uma família dessa, mas a gente já obtivesse uma dessa daqui, ó. Então olha só, uma família que, quando você pegar só os elementos dessa família que contém o ponto X e construir esse conjunto aqui, você vai ter uma base de vizinhanças lá para a topologia que a gente está construindo, né? Lembrando, o que esse cara precisava satisfazer a mais, né? A interseção de 2 tinha que conter alguém. Então, esse conjunto, para ter essa propriedade desse cara aqui, em vez de gerar um desse, gerar logo direto um desse aqui, o que ele precisa é que, se você tem um ponto X, dois conjuntos que contêm esse ponto X, a interseção deles tem que conter um outro elemento dali que contém o ponto X, certo? Você vai ver, em geral, nos cursos de topologia geral, nos livros de topologia, normalmente as pessoas começam a falar de abertos, ninguém fala de vizinhanças no começo, normalmente é aberto. E aí eles definem o que é a base da topologia, né? E muitas vezes a definição é essa: pega um ponto, aí se você pegar dois desse que contém um ponto, a interseção deles contém mais um que contém o ponto. No fundo, o que a gente está dizendo é que essa operação aqui vai gerar uma família que tem essa propriedade que a gente quer. A interseção de 2 contém um outro, certo? É isso. Isso aqui a gente vai chamar de base da topologia. Esse aqui é a subbase e esse aqui é a base. É essa condição meio complicada, né? Se você fizer a interseção de 2 que contém o x, esses caras contêm um outro que também contém o x. Certo? Não adianta eles conterem alguém que contém um outro ponto, eles têm que conter alguém que contém o ponto x, porque quando a gente fizer essa restrição aqui, esse cara é que tem que satisfazer a interseção de 2, tem que conter alguém, né? Ou seja, tem que conter alguém
que contém o ponto X, né? Eu podia, ao invés de começar com uma família dessas, começar com uma família dessas. Em vez de começar com uma subbase, já começar com alguém que vai ser uma base da topologia, né? E aí, olha só, com a subbase, a gente fez esse caminho aqui. Mas a gente poderia também fazer esse outro caminho aqui. Olha só. Então, olha só. Se eu pegar essa família C e fizer todas as interseções finitas, eu vou ter uma família B que satisfaz automaticamente de novo aquele negócio lá que a gente queria, né? Então eu comecei com uma família que cobre X, qualquer família de subconjunto de X que cobre X. Fiz as interseções finitas, eu construí uma base, né? A base não precisa satisfazer isso, né? De interseção de 2 dá um terceiro. Ela precisa que interseção de 2 contenha um cara, né? Isso aqui dá certo. Mas, se a família for fechada por interseção finita, isso já é satisfeito automaticamente. Então, uma outra maneira de construir é vindo por esse caminho aqui, certo? E por fim, olha só, a gente fez tudo isso aqui e usou V de X, a gente construiu a topologia. Então, a gente tem os abertos, né? Olha aí, a gente usa as vizinhanças de X para construir o conjunto de todos os abertos. Os abertos são aqueles caras que são vizinhanças de todos os seus pontos, né? Os abertos, eles são fechados por interseção finita. Os abertos são fechados por interseção arbitrária. Quando eu digo fechado, é interseção finita de aberto, é aberto, né? União arbitrária de aberto, é aberto, né? O X todo, ele é aberto. O vazio, ele é aberto. Então, a gente construiu o conjunto de todos os abertos, né? A família de todos os abertos. Agora, a gente fez tudo isso para construir a topologia, mas os abertos, né? Mas os abertos podem ser usados para reconstruir X, né? Por quê? Porque aquele item 5 é equivalente a dizer que o T de X é base do V de X. Então, olha só, com os abertos eu posso de novo construir uma outra base agora, que é a base formada pelas vizinhanças abertas de X, e com essa base eu tenho as vizinhanças e essa coisa aqui toda está interligada dessa maneira, né? A gente ainda vai falar daqui a pouco sobre como passar daqui direto para cá, certo? A gente quer saber o seguinte... Tá, eu comecei aqui, fiz todo esse procedimento, construí abertos. Se eu voltar e construir de novo, são os mesmos abertos ou será que tem outros abertos aí, né? Se a gente começar por aqui e seguir esse caminho aqui, a gente constrói uma coisa. Se a gente seguir esse outro caminho aqui, será que a gente constrói outra coisa, né? Eu queria que vocês pensassem sobre essas questões todas aí.